Sejam bem-vindos a mais um fim de semana aqui no Martim. Este ano o tema, como todos já sabem, é o poder do serviço. Tenho alguns avisos e algumas indicações para vos dar. Acima de tudo, em primeiro lugar, queria agradecer à AES e à Fundação Maria Beatriz Lopes da Cunha por mais uma vez nos ajudar a organizar este fim de semana. Também queria agradecer à organização. Vão-nos identificar para simplesmente uma questão de questões ou precisarem de algum apoio. Sou eu, a Carlota, a Inês que está aqui à frente, a Paula que está aqui de lado, a Mariana e acho que por aí já estão todas. E a equipa das inscrições. Qualquer dúvida que tenham, podem vir ter connosco ao longo do fim de semana. Todos os anos tentamos abordar um tema diferente, atual, moderno, e este ano não é exceção. Hoje teremos um grande dia, com ótimos oradores, mas que para que este dia seja um sucesso, queremos agradecer também a vossa presença neste dia. Então, só para enquadrar aqui um bocadinho no programa, só para avisar que na parte da tarde teremos os workshops. E os workshops, pedimos imensa desculpa desde já pela parte da comunicação, que não foi um programa muito simples de explicar, e eu vou explicar cada workshop, como é que vai funcionar e o que é que podem fazer depois. Vamos ter 13 workshops, educar a geração Z no espírito de serviço, e este workshop, o objetivo, pronto, acho que este é o mais simples de explicar, é mesmo prepararmos os filhos, ou seja, a geração mais nova, para estarmos aceitos a servir o outro. O B é liderar pelo serviço, ou seja, nas organizações, no meio de trabalho, sendo nós coordenadores ou não de equipa, mas trabalharmos num ambiente profissional de modo a servirmos todos os outros. E o C, que é prestigiar o serviço com marca pessoal. Este é mais com o Pedro Monteiro e vai ser na ótica mesmo de potenciar a nossa marca pessoal num ambiente profissional ou não. Vai valer muito a pena os três. Ali junto às escadas, naquela mesa, estão lá as folhas de inscrição para cada workshop. Há lugares limitados. Quem já se inscreveu pode alterar para aquilo que acha que faz mais sentido. Gostávamos é que fizessem isso já no próximo coffee break, que era para nós depois nos organizarmos. Qualquer dúvida, por favor, digam. Entretanto, relativamente a uma questão assim mais prática, o Padre Ferreira Martins estará a acompanhar-nos este fim de semana. Por isso, a partir do segundo intervalo, ele está disponível no seu gabinete /confessionário para uma conversa, tirar dúvidas ou, se quiserem, se conversar. Ele está totalmente disponível, por isso, quem quiser pode ir falar com ele. Relativamente à amanhã, o Pad Paper foi assim uma novidade este ano. O Pad Paper, o objetivo é nós trazermos as nossas famílias e irmos à descoberta de Penafim neste caso. Vamos ter várias questões que nos vão levar a um sítio específico da Quinta para ficarmos a conhecer melhor também a Quinta. Há uma grande probabilidade de chover, mas não torrencialmente, por isso aconselho. É Sintra, não é? Aconselho a trazerem umas capas de chuva e galochas. Para também uma questão logística, gostaríamos que vocês se inscrevessem, ou pelo menos avisassem quem vai participar no Pad Paper da manhã. Depois, ainda hoje, peço desculpa, há uma alteração no programa. Havia um momento musical às 19 horas que vai ser um momento cinematográfico. Vai ser um filme, a aventura no matrimónio, é um testemunho de um casal como pôs o serviço, a palavra serviço no seu matrimónio, e acho que vale muito, muito a pena. E acho que tenho os avisos para já, estão todos, se há alguma dúvida digam. A Isabelinha vai apresentar agora o painel da manhã. Qualquer coisa estaremos disponíveis. Aproveitem e bom fim de semana. Obrigada.
Bom dia a todas, é um gosto estarmos aqui todas juntas, todos juntos, está cá o Francisco. Então, passando já ao nosso tema desta manhã, esta mesa redonda sobre serviço, e como já devem ter pensado um bocadinho do que vamos falar aqui hoje, nunca se ouviu falar tanto da importância do serviço ao cliente, a eficácia do serviço e também da relevância para a economia também, de fazer economias de serviço, não é? Então, quando se fala muitas vezes da solidariedade ou da vontade de fazermos parte uns dos outros como sociedade, é o serviço que vem sempre à nossa mente, não é? De estarmos uns para os outros, quando há catástrofes, quando há situações excepcionais. Mas no dia-a-dia, naquilo que é o cotidiano, naquilo que é o que é normal, talvez a palavra não esteja tão evidenciada. Então eu passo a apresentar este conjunto, este painel de oradores que temos aqui hoje connosco, que nos vai precisamente dar uma perspectiva e insights novos sobre o que que pode ser estar ao serviço ou servir nas diversas perspectivas da nossa vida, não é? Que deem unidade ao conjunto que é o nosso dia-a-dia, do que é a nossa vida. E então aqui ao meu lado esquerdo tenho a Isabelle Jonet, que praticamente dispensa apresentações, presidente do Banco Alimentar contra a Fome e da Federação Portuguesa e Europeia de Bancos Alimentares. A doutora Isabelle Jonet tem uma ampla e reconhecida atividade na área da economia social, é também a fundadora da Entreajuda, não é? Preside a Entreajuda, que apoia todas as IPSS na sua gestão e organização, porque a Isabelle Jonet é formada em Economia, também tendo trabalhado muito nessa área, nas instituições financeiras e empresariais, e depois tendo dedicado realmente todos estes anos recentes à atividade da economia social. Obrigadíssima por estar cá connosco, é mesmo muito bom ter aceitado este convite para nos falar também do que é o serviço e o voluntariado. E à minha direita tenho Domitília dos Santos, também é um gosto estar cá e também amplamente reconhecida. Eu vou aqui ler um pouco, porque tem uma vasta atividade. É uma portuguesa a viver em Nova Iorque há muitos anos e gestora de carteiras de ativos numa das maiores consultoras financeiras do mundo. Trabalha em Wall Street e tem-se dedicado sobretudo a decisões de investimento com clientes em todo o mundo. A sua atividade principal é tomar precisamente decisões na área financeira, aconselhar perfis de risco e enfim, dirige equipas extremamente complexas nesta área e está cá connosco também porque é uma questão fundamental percebermos de que modo é que todo este mundo do trabalho, o mundo das finanças, pode constituir um serviço sério, bom à humanidade. Depois temos o Francisco e a Inês Vilhena da Cunha. Não sei se querem dizer um bocadinho algo sobre vocês, uma vez que são um casal. Eu passo-vos um bocadinho a palavra. Somos a Inês e o Francisco, estamos casados há quase 15 anos. Eu sou arquiteta, o Francisco é engenheiro aeroespacial e estamos à espera do oitavo, temos 8 filhos. E que entraram aqui há bocadinho connosco. E pronto, não sei o que é que podemos dizer mais, mas acho que é suficiente. Obrigada. E a professora Marta Mendonça, também por nós todas muito conhecida, é professora auxiliar do Departamento de Filosofia da Universidade Nova de Lisboa, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas,
e também tem uma ampla carreira académica. É professora, penso eu, convidada da Universidade Católica Portuguesa, no Instituto de Estudos Políticos e no Instituto de Bioética. Tem-se dedicado especialmente a estudar precisamente as questões ligadas à bioética e participou, penso eu, que no Conselho de Ética para as Ciências da Vida, em alguns dos seus mandatos, creio que o 3º mandato, lembro-me da Marta, ali tem dado muito parecer nestas áreas de ética. E começava por ti, Marta. Muito bem. E começo pela frase que nos traz aqui hoje também, que é a do Papa Francisco, que nos diz uma coisa um bocadinho surpreendente: não esqueçais jamais que o verdadeiro poder é o serviço. Ora bem, o que é o serviço? O serviço é um poder? Eu não sei se tu queres usar o microfone, pois estamos a gravar. Acham que é preciso? Não, é que estamos a gravar e talvez convém. Olha para cima. Está a funcionar? Está. Então, bom dia a todos. Muito obrigada por este convite. É uma honra estar aqui no meio deste painel. E muito obrigada também porque pensar este tema obrigou-me a mim a refletir sobre o serviço e sobre a afirmação do Papa, etc. Já há umas semanas que ando a dar voltas a este assunto e, pegando na expressão do Papa, parece-me que a primeira coisa que seria, se calhar, interessante ressaltar é que parece-me que o Papa quis intencionalmente usar uma expressão paradoxal. Qualquer coisa como poderia ter usado o poder da fragilidade. Chamar a nossa atenção para... ou seja, propor uma expressão que poderia parecer-nos a nós quase contraditória. Como se vivesse... Pelo facto de vivermos, de algum modo, numa cultura na qual se contrapõe justamente o mandar e o serviço e o servir, o poder, o ter poder e ter que obedecer, etc. E, portanto, o poder do serviço como qualquer coisa que nos leva a pensar que, eventualmente, temos um olhar desatento sobre o serviço e uma visão caricatural do serviço. Portanto, quase caricatural. Podemos dizer que provavelmente é porque nós deixámos de ter presente o serviço, a noção de serviço na maior parte das nossas relações, que atividades como do voluntariado têm tanto impacto e um poder exemplar tão grande. Portanto, nós aí vemos aquilo que já não encontramos no nosso trabalho. Segunda ideia que me parece interessante dizer é, se queremos pensar qual pode ser o poder do serviço, justamente, talvez a primeira coisa que tivéssemos que pensar é, afinal, o que é servir? O que é o serviço? E eu diria que há uma nota, se calhar, da nossa cultura que chama particularmente a atenção, e como é da nossa cultura, é se calhar também de muitos dos nossos olhares, das pessoas que estamos aqui, que é a ideia de que o serviço é uma fatalidade. Não é algo, o que é que vamos fazer? Mandam poucos, obedecem quase todos, portanto o serviço é, de alguma maneira, uma fatalidade, não é alguma coisa que nos eleva, alguma coisa que expressa a nossa grandeza, mas alguma coisa a que estamos condenados, por dizer de alguma... Há muitas razões para isto ter sido assim, se eu tivesse muito tempo exploraria algumas. Nós acentuámos uma percepção do que é a autonomia, que nos leva a pensar o serviço como uma forma de dependência e, portanto, como qualquer coisa de não desejável. Podemos dizer, eu diria que uma das notas mais marcantes da cultura contemporânea é que nós temos, ao mesmo tempo, muitas vezes, uma visão de que servir humilha e ser servido humilha também. Por exemplo, no debate à volta da eutanásia, ou dos cuidados no final de vida, etc., muitas vezes se ouviu gente dizer ou expressar a preocupação de eu não quero depender. E, ao mesmo tempo, vemos a necessidade de servir outro como qualquer coisa não, eu não queria servir, eu queria mandar. E, portanto, como qualquer coisa de humilhante, etc. O que é que há detrás disto? Eu penso uma visão caricatural do serviço. Basicamente, nós podemos dizer que o que é o serviço? Como todas as realidades que atravessam a nossa vida de muitos lados,
há imensos aspectos que era preciso ter em conta. Eu vou acentuar só um ou dois. E o primeiro que me parece interessante é, se queremos pensar no serviço, temos que pensar, por um lado, a dimensão, podíamos ter assim, objetiva do serviço, a tarefa, o resultado da tarefa que se obtém, e por outro lado, o serviço subjetivamente pensado, isto é, aquilo que se faz, o fazer de alguma coisa. Parece-me que a dimensão relevante é esta última que acabo de dizer. O serviço é uma forma de relação, podíamos dizer assim. Portanto, isto parece-me interessante. Portanto, e esta forma de relação é uma relação que temos com outra pessoa, com outras pessoas, com os outros, e podíamos dizer é aquilo que só os homens podem pôr numa relação, que uma máquina nunca poderá fazer. Podemos dizer, a máquina pode fazer o serviço em termos objetivos, não pode fazer o serviço na sua dimensão subjetiva. Podemos dizer, o serviço é muito mais, não é tanto, gostava que podíamos discutir isso e podíamos explorar muitos aspectos, mas não é tanto algo que se faz, não é tanto uma tarefa que se faz, quanto uma atitude que se tem em face das tarefas que se fazem. Podemos dizer. E, basicamente, portanto, é mais isso do que outra coisa. Portanto, é, no fundo, a forma de pensar a nossa relação com os outros e, de algum modo, o próprio sentido da existência. Eu vinha a pensar no caminho, vinha para cá e vinha a pensar que há muito disto na nossa percepção, às vezes contraditória do serviço. Por exemplo, se eu dissesse a alguém, sobretudo uma pessoa mais nova, dissesse, olha, pago-te para não teres que fazer nada, se calhar num primeiro momento a pessoa gostaria de ouvir isso. E depois isso seria se calhar um fator de depressão séria, porque o que eu te estou a dizer é, pago-te para que tu não contes nas relações entre os homens, para que não haja nenhuma marca tua no mundo, para que não faças falta em lado nenhum. Não vejo em ti nenhuma mais-valia com a qual enriquecer o mundo, por ter de algum modo. Portanto, parece-me que isto é bastante significativo. Portanto, é menos uma coisa que se faz do que é uma atitude que se tem. E, basicamente, para se calhar, resumir um pouco aquilo que é a primeira tese que gostaria de vos propor desta perspectiva, é que é uma atitude que temos em face das tarefas que fazemos e, portanto, em face dos outros que são destinatários, muitas vezes, dessas tarefas, e é também uma forma de pensar, no fundo, o sentido da existência, de algum modo. E parece-me que aquilo que se podia dizer é que há, basicamente, duas atitudes possíveis em face dos outros. Ou se servem ou se usam. E isto é recíproco. E, portanto, quando o Papa fala do poder do serviço, eu pensava, tem muito que ver com esta ideia de resgatar uma convivência ou uma forma de convívio entre os homens na qual as relações sejam relações mutuamente reconhecedoras da grandeza de uns e de outros. Portanto, em que basicamente os outros não são um número, uma função, um operador, etc. E eu mais um número, mais um operador, etc. Mas onde são relações por meio das quais nós damos aquilo que só uma pessoa pode dar e recebemos aquilo que só outra pessoa pode dar. E basicamente o que só uma pessoa pode dar é tempo, atenção, solicitude, disponibilidade, tudo isto tudo aquilo que uma máquina não pode dar, justamente. Pronto. E pronto, para aqui, porque senão não me cabe. Já lá voltamos. Já lá voltamos. Muito importante pronto. essa questão da atitude subjetiva que está no serviço. E por isso passava aqui a palavra à Isabel Joani e perguntando precisamente na perspectiva do voluntariado como é que vê estas palavras do Papa de que o serviço é um poder e que atitude é que vê nos voluntários, não é, que lhe aparecem nas atividades do Banco Alimentar, neste caso, e noutras. Bom, então, obrigada pelo convite, gosto de estar aqui, não sabia de toda a opinião. Eu sou uma pessoa muito
gosto de estar com os outros e gosto de intervir e de participar. Não sabia toda a que vinha, mas venho de certeza a uma coisa boa. E eu não sei nada disto do serviço e do poder. Não sei, mas não sei nada, mas pronto, procurei realmente, como a Marta diz, quando me convidam e para o que seja, e tem um tema, a primeira coisa que eu faço é pensar porque é que aquela pessoa escolheu aquele tema. Porque todas as pessoas que organizam conferências, seminários, intervenções, têm cuidado e quando convidam pessoas para falar, têm cuidado com o tema, porque o tema dá o mote todo ao dia e amanhã, ou o que seja. Então, porque é que é este tema do serviço? E é mesmo interessante isto que a Marta agora disse, ainda bem que você falou primeiro, foi porque realmente, para mim, o serviço é mesmo uma atitude. E esta é mesmo esta atitude que me compromete, é porque eu quero servir. Este espírito do serviço obriga-nos também a amar, e obriga-nos a amar tudo à nossa volta e a ter um papel ativo no serviço, servindo despojadamente, na atitude de que me dou mais do que aquilo que estou à espera que os outros se deem, mas ao dar-me mais recebo muito mais do que aquilo que estava à espera. Então foi ótimo, ainda bem que fui para Bruxelas, adorei estar em Bruxelas, trabalhei imenso, gostei muito, fiz imensos amigos, ainda por cima tive a graça de ter mais outro filho nascido em Bruxelas e depois ainda mais 2 cá, portanto foi ótimo. Bom, então, num momento, quando viemos para Portugal, eu podia ter voltado à minha empresa de seguradora, mas achei que tinha que acompanhar os meus filhos mais velhos, os 2 que andavam em francês, no liceu, com ensino francês, a integrar-se aqui, e disse, não, vou ali. Toda a minha vida, desde os 12 anos, fiz voluntariado. E aqui é que eu acho que a minha mãe e o meu pai nos marcaram com esta ideia do serviço. É que o voluntariado, e agora passo para o seu tema, eu ainda hoje sou voluntária no Banco Alimentar, por decisão. Porque percebi que este serviço, sendo voluntária, não só, primeiro, tinha que agradecer ter a possibilidade de fazer esta escolha, de ser voluntária profissional, mas também a possibilidade de pôr todos os meus talentos ao serviço de quem serve despojadamente, porque não tem outra hipótese. Então, os voluntários que me chegam lá ao Banco Alimentar, estou lá há tantos anos, vejo de tudo. A maior parte não vão em espírito de serviço. Não vão. A maior parte tem motivações que são diversas, mas são todas espetaculares. E são todas diferentes umas das outras, cada um tem as suas e todas são boas. Eu acho que hoje a minha maior tarefa é descobrir em cada pessoa que lá me chega aquela que é a sua motivação de serviço e ajudar essa pessoa a descobrir que esse caminho é um caminho bom. Então, já tenho tido lá voluntários que vão porque querem mandar, porque são espalhados e não conseguiram mandar noutro sítio. Então, ou pessoas que estão muito deprimidas, muitas. Tenho imensos psiquiatras hoje em dia em Lisboa que mandam as pessoas fazer voluntariado. Não, é mesmo verdade, é mesmo verdade. Temos um protocolo com o Ministério da Justiça em que acolhemos prestadores de tarefas a favor da comunidade, pessoas que substituem a pena por um trabalho no Banco Alimentar. E cada uma destas pessoas temos que as ajudar a fazer crescer, percebendo que o seu trabalho é realmente serviço. Serviço a eles, mas também serviço aos outros. Quando cheguei ao Banco Alimentar, eu não fundei o Banco Alimentar de Lisboa. Depois ajudei a fundar todos os outros cá em Portugal e mais alguns pela Europa e em África, etc. Mas não fundei em Lisboa. Quando cheguei ao Banco Alimentar, estava lá um homem sentado, que era o comandante Vaz Pinto, irmão do padre António Vaz Pinto, jesuíta, que se calhar conhecem, mas o Zé Vaz Pinto era uma pessoa tão despojada nele, que era espetacular. Estava lá sentado, eu disse, olha, eu quero ser voluntária, tenho agora um tempo e posso ser voluntária aqui no Banco Alimentar. Ao fim do mês fazia parte da direção. Mas porque ele percebeu que havia ali uma identidade de uma pessoa que também queria só dar umas horas. E montes de vezes os voluntários não querem só dar umas horas. Querem mudar, deixando uma marca que é poder mau, em vez de servir que é poder bom.
E às vezes o que nós temos que fazer é evoluir fazê-los evoluir para que percebam que realmente o verdadeiro serviço é despojar e que o verdadeiro serviço é ter atenção aos outros e não servir-se. Quando cheguei ao Banco Alimentar, aquilo era uma instituição espetacular na sua essência, mas não tinha modelo de gestão, e eu acho que o grande mérito que a nossa equipa teve foi pôr um modelo de gestão que permitiu replicar, e hoje em dia é o modelo de gestão do Banco de Lisboa que é seguido em toda a Europa. Mas que é como se fosse uma empresa, não tem grande coisa. Então, a grande coisa que tem, digo eu, é que o Banco Alimentar foi para as escolas todas e fizemos centenas, mas quando eu digo centenas, é centenas de conferências em escolas. E hoje eu obrigava toda a gente a ir às escolas, desde a cozinheira, toda a gente, vamos para as escolas, porque tem que levar esta ideia do voluntariado como serviço, como corresponsabilidade pelo bem comum, às escolas e aos jovens. E o Banco Alimentar, se um dos méritos teve, para além de hoje ter uma campanha como a que vamos ter daqui a um mês, que envolve 42 mil pessoas que vestem a mesma camisola, e ajudar a dar de comer a 4% da população portuguesa ao fim destes anos, mas se o grande mérito teve, foi que mudou totalmente a noção e a percepção é mais importante do que a noção, porque percepção é a forma como se encara, do que é o voluntariado. Voluntariado, de antes, era coisa de velha. A minha avó era voluntária e eu não queria ir com a minha avó. Porquê? Porque ia para os hospitais, fazia umas pegas, fazia uns chales para dar aos velhinhos do Hospital dos Capuchos, obrigava-nos a recortar coisas e a animar os velhinhos na festa de Natal do Hospital dos Capuchos, ou então ia visitar à prisão uns reclusos e levava-lhes tabaco, coisa impensável hoje em dia, quer dizer, todo o mundo completamente... Bom, então a minha avó obrigava-nos até a dar um bocadinho da nossa semanada para comprar cigarros para os presos, que ela visitava. Portanto, a percepção total do que é que se passava às famílias era um voluntariado que era uma caridade por obrigação e não por serviço, neste sentido, sem amor. Não estou a dizer que a minha avó era santa, hein? Não pensem que não era. A minha avó era santa. Mas a forma como se percepciona o que ela fazia era muito mais porque, senão Deus não era misericordioso, se ela não fizesse aquilo bem assim, se calhar até não tinha a mesma recompensa que estava à espera. Mas penso que o grande mérito ali do Banco Alimentar, ao mudar o voluntariado jovem, ao mobilizar os jovens para o voluntariado, foi dizer aos jovens: tu fazes parte deste mundo, és corresponsável, e isso traduz numa atitude para com o teu semelhante. E o teu grande poder, se é disso que podemos fazer, é posto ao serviço. E posto ao serviço porque és corresponsável pelos outros. E, portanto, tu não podes estar feliz quando na tua escola há famílias que passam mal e tu não fazes nada por isso. Não podes ser feliz. Uma vez ouvi dizer qual é que era a grande diferença entre um egoísta e um altruísta. É que os altruístas primeiro dão uma voltinha nos outros. Então, se nós pensarmos na contradição disto, face àquilo que estamos a falar, percebemos que há aqui uma grande diferença entre servir despojadamente, em voluntariado real, e em altruísmo. Muito obrigada, Isabel. Passo ali aqui o microfone à Inês e ao Francisco. Para vocês, como família, como casal e como pais, como é que se concretizam estas palavras de que o serviço é um poder que têm na mão? Isabel, muito obrigado, e antes de mais obrigado pelo convite. Eu estou honradíssimo por ser o único homem, uma responsabilidade muito maior, mas muito satisfeito. E, de facto, também como dizia a Marta há pouco, este foi um desafio interessantíssimo que nos obriga, se calhar, a tangibilizar coisas do nosso dia-a-dia que acontecem de forma mais ou menos natural e que às vezes pensamos: é serviço, não é serviço, o que é, o que não é, qual é o desafio, qual não é. Acima de tudo, a questão que a Marta também referia há pouco, serviço que se caracteriza mais por uma ação. Há dois exemplos em casa que eu penso que nos ajudam a perceber muito bem para nós e ajudaram-nos a perceber para nós. De facto, o serviço tem que ter uma componente de atitude e tem que ter uma componente de ação. Os exemplos é, por exemplo, aquela
pai ou filho, às vezes acontece com os dois, que está a arrumar a cozinha, mal encarado, a refilar com toda a gente, a dizer que de facto a vida é muito injusta porque não havia o direito de lhe fazerem aquilo, e de facto está a fazer uma ação que objetivamente é em prol de toda a família, porque todos vamos gostar de ter a cozinha arrumada, objetivamente é serviço, parece pouco. Do outro lado, temos um de nós sentado no sofá, ver os outros a trabalhar, com um desejo intenso de facto de fazer parte e de ajudar os outros, etc. Mas continuamos no sofá. Portanto, mais uma vez é este desejo, esta atitude que também acaba por não ser serviço. Ou seja, e acabamos a perceber que em casa também o serviço está um bocadinho no encontro destes dois, ou seja, uma ação em prol dos outros, mas também um desejo de servir os outros. E de facto vemos que aquilo que acabamos por fazer em casa é que se calhar não temos este desejo, e o desejo às vezes não é o apetecer sabemos bem que não nos apetece, é a vontade de fazermos para os outros, no fundo acaba por ser tempo perdido, ou seja, vamos ter sempre de fazer a cama, vamos ter sempre de arrumar a cozinha, ou é uma perda de tempo, ou é algo que fazemos para os outros. Há esta questão depois também que nos leva a pensar, a perceber um bocadinho mais como é que o serviço nos acaba por definir, como falavam há pouco, ou seja, o serviço é uma expressão de uma entrega, e essa entrega é sempre o que acaba por nos tornar felizes, e portanto, de algumas formas, é aquilo que acaba por nos identificar mais com Deus, não é? Ou seja, se servir de facto a uma ação em prol dos outros com um desejo ou uma vontade centrada nos outros, de facto é aquilo que nos aproxima mais de Deus. Há aqui aquela questão que se diz às vezes nestes meios mais técnicos, para quem tem um martelo tudo é um prego, não é? Portanto, agora falamos do serviço, portanto é muito fácil encontrar o serviço em todas as nuances daquilo que fazemos na família. Mas de facto percebemos que no contexto da família, e às vezes é difícil concretizar isto, ou seja, a família de facto é a escola natural do serviço, não é? Ou seja, define-se provavelmente muito mais do que, e isto é uma discussão, não quero entrar profundamente, se não concordarem, digam que provavelmente está mal explicado. Mas define-se muito mais pelas relações e pela própria entrega do que pelas relações de sangue. Por exemplo, que eu acho que temos muito bom da Sagrada Família, não é? Temos ali São José que entra num contexto que ele nem sequer sabia bem o que é que era, sem relação de sangue nenhuma. Quer dizer, e há ali uma entrega que define uma família que, como dizia o padre de Azevedo há uns anos, penso, não é a família ideal, porque é real, mas é a família perfeita. Em cada um, de facto, mesmo no meio de um quase divórcio, de uma mãe solteira, disto e daquilo, acaba cada um por assumir o seu papel centrado no bem dos outros. Mas se isto é verdade, também é verdade que é na família onde parece, e não é para me queixar, tenho noção que nos outros contextos também é muito exigente, mas que é um dos contextos mais exigentes para exercermos esta componente de serviço. Primeiro, família é, se tudo correr bem, o sítio onde estamos mais à vontade da nossa família. É o nosso lugar de descanso. Ainda para mais no casal, quer dizer, com a pessoa que conhecemos melhor do que todas as outras. Com quem estamos, ou devemos estar, mais à vontade do que com todas as outras. Aquilo que nos dizem é que, muito bem, agora, nesse teu sítio de descanso, o que tens de fazer é servir os outros. O que tens de fazer é estar orientado para os outros, é preocupar-te com os outros. É fácil por vezes, e estou a dizer fácil, nós trabalhamos, fazemos voluntariado, portanto também sabemos que não é fácil. Mas fora de casa, às vezes há uma vergonha, há uma expectativa que os outros têm sobre nós, que nos ajuda, se calhar, às vezes, a ultrapassarmos um bocadinho mais rapidamente esta nossa vontade de, se calhar, ficarmos sentados a pensar que temos direito a isto e aquilo. Em casa não. De facto o que acontece é que todos os nossos sucessos fora de portas, aquele prestígio que nós achamos ter, aquele respeito que achamos que temos, aquele respeito que achamos que merecemos, em casa vale zero. Em casa vale zero, ou seja, não serve nada. Há uma história muito interessante com uma senhora embaixadora em Portugal que vive cá com 2 filhos e que é de facto uma pessoa profissionalmente extremamente competente, é representante nas Nações Unidas de um grupo de mulheres, etc. E queixava-se em tempos que, de facto, os filhos não ligavam nenhum mais dos sucessos dela. E só uma vez, quando veio a Portugal, uma senhora que trabalhava para ela nas Nações Unidas, então os filhos diziam, agora veio uma senhora importantíssima a fazermos uma apresentação. E, de facto, esta senhora dizia, mas como é possível? Quer dizer, estou aqui, sou vossa mãe, vocês sabem o que eu faço. E ninguém liga nenhum. Quer dizer, aquelas imagens que temos. Na família somos quem somos, de facto. E somos medidos pelo serviço. Ou seja, é um mau sinal, de facto, quando os filhos deixam de pedir ajuda dos pais. É um mau sinal, de facto, quando os filhos deixam de nos incomodar quando nós estamos a ler aquele livro que nos apetece mesmo ler, ou, para alguns casos, a ver aquele jogo de futebol que nos apetece mesmo ver. E
E de facto, para nós tem-se tornado claro, quer dizer, mais uma vez naquela ótica do martelo e tudo parece um prego, mas que o serviço acaba por ser a cola da família. Ou seja, aquilo que nos une aquilo que nos distingue de um grupo de amigos que vivem juntos, é de facto que quando cada um de nós está em casa tem de estar focado no outro. Isto acontece, parece uma coisa difícil, mas acontece de facto de forma muito natural. Quer dizer, quando mudamos a fralda no filho, quando um de nós cozinha, quando os irmãos se juntam para discutir o problema de um deles, quando os pais acordam à noite para consolar um filho, quer dizer, tudo isto acaba por ser natural, não parece serviço, não é? Mas acaba por ser esta cola que acaba por ligar a família. Se calhar a última nota seria também sobre esta, e não é aproveitando de facto há uma forma diferente de servir. Há uma forma feminina e há uma forma masculina. Não tem nada a ver com quem é que muda as fraldas lá em casa, com quem é que cozinha, etc. Até, às vezes chegamos a uma conclusão, e não venho encarregado pelos homens de vos passar esta mensagem, mas que eu penso que a nossa geração é a geração que mais fraldas mudou na história da humanidade. E de facto não é uma queixa, mas é verdade. Dizia também há uns tempos uma senhora, penso que era a Ministra da Família de Cabo Verde, um país onde penso que 60% ou 70% das senhoras vivem sozinhas com os seus filhos. Ou seja, os homens há um abandono muito grande dos homens. E o seu marido é um dos poucos que vive em casa. E então, para além de viver em casa, num contexto que é completamente antagónico, a senhora ainda lhe diz que tens muita sorte. Não penses que é um favor que me fazes, tens muita sorte de poder estar em casa. Mas, de facto, independente do mérito deste marido, tem toda a razão. Porque o que acontece, e ontem tínhamos cá em Portugal também o Tomás Malmier, que é uma das pessoas que tem trabalhado muito esta questão do papel do pai, um dos grandes benefícios não no sentido redutor, mas de um pai é poder desfrutar dos filhos. Esta questão também do homem poder estar mais presente em casa e poder também usufruir desta vida de família e ser contado em casa como um ator ativo, é de facto também uma coisa ótima e que eu penso também a casa acaba por trazer uma riqueza grande, porque de facto também serve como mãe e lá em casa continuam a achar que é a melhor forma de servir e o pai serve como pai. Conto-vos só uma história também sobre esta incapacidade dos pais, mas a Inês está a fazer um mestrado, está em matrimónio e família, tem 2 semanas por ano de passar um tempo fora e aconteceu isso este ano. E o que acontece é que fiquei eu em casa, orgulhosamente só, mas muito contente para mostrar que, claro, que tomo conta da minha família e não preciso que ninguém me ajude. E as coisas de facto corriam bem, ou seja, não houve drama nenhum, eles iam vestidos para a escola, estavam minimamente arranjados, comiam, não houve birras assim, épicas. Eu pensei que está a ser um sucesso retumbante, de facto. Até que uma das avós, perguntou à nossa mais velha, então, Madalena, como é que está a correr, etc. Eu estava ao lado e logo disse, está a correr otimamente, uma frase que já tínhamos andado a repetir, só estamos cheios de saudades, mas está a correr otimamente. E a Madalena diz assim, oh, nem imagino, está a ser horrível. E pronto, porquê? Porque, de facto, às vezes as famílias têm de estar com o pai e ficam com o pai e o pai resolve, mas esta nossa forma masculina de servir, que é muito sequencial, de pedimos tipos de já comeram, já brincámos um bocadinho, já leram a história, etc. E que é muito sequencial, muito eficaz, mas muito sequencial. De facto, não tem nada a ver com a forma que tem a mãe de servir, que é resolve tudo ao mesmo tempo, não faço a minha ideia como, e tudo acontece de forma natural, etc., sem esta noção de tarefa atrás de tarefa. Mas pronto, tem imensos desafios, penso que vamos continuar a falar sobre eles, mas deixávamos aqui estes 2, não sei se tens mais algum. Muito obrigada, Francisco. Domitiliano, no âmbito do trabalho, não é? E enfim, das relações profissionais, como é que se pode relacionar poder com o serviço? E se o trabalho é de facto um servir ou um servir-se, na medida em que a pessoa também recebe uma recompensa? Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. Eu só queria fazer algumas observações. Eu acho que o serviço não pode ser em terceiro, não pode ser, tem que ser genuíno, transparente e humilde. E essas 3 coisas às vezes não quer dizer que vai dar poder. Acho que o serviço é necessário e deve ser uma coisa que todos nós, nem todos nós se calhar é capaz de fazer, de naturalmente estar ao serviço de outras pessoas. E eu tenho essa experiência agora na minha equipe, que eu tenho 5 pessoas a trabalhar comigo, muitos deles são millennials, e a ideia deles não tem nada a ver, eles não sabem o que é dar serviço, eles acham-se intimidados, acham
que são rebaixados a dar serviço. Deus me livre, trazer um copo de café para o cliente é uma coisa. Não estou aqui para servir café. É coisa. Portanto, deve ser uma coisa natural que a pessoa não deve pensar duas vezes. É necessário. O serviço deve ser feito, é necessário ser feito e sem pensar duas vezes: será que eu fazer? Será que eu não fazer? A ideia de vir à cabeça deve ser feita. Portanto, se acha que deve fazer alguma coisa para ajudar outra pessoa, sim senhor. A atitude é muito importante. Eu acho que toda a minha vida tenho tido essa atitude que nós estamos de cá, eu e todos nós, para ajudar uns aos outros. E isso é muito importante, ter essa atitude de servir o outro. Nessa maneira de servir o outro, a pessoa fica ainda mais rica do que está. Eu recebo mais do que dou e tenho isso todos os dias, todos os momentos, todas as horas durante o dia no meu trabalho. A maneira de enriquecer a nossa vida é através das experiências que nos proporcionam a nós e às pessoas à nossa volta. E eu tenho esta teoria também que na vida, e agora é já uma brincadeira no escritório, que eu digo, há duas pessoas na vida, que é os givers e os takers, os que recebem e os que dão. E então veio uma senhora, uma rapariga que trabalha lá, e ela tem para aí 23 anos, tem um sorriso fabuloso. Ela entra no escritório, então, como é que está tudo? Tudo bem. E eu disse a ela, vês? Eu disse a ela, tu tens isto, tens aquilo? Disse, mas que tu estás sempre a pedir, Mas olha, estou cheio de frio, tens um cascol? Disse, tenta dar alguma coisa. E no outro dia descobri, já sei qual é o teu truque. Natalie, o teu truque é que tu dás a tua boa vontade, o teu sorriso e o bem-estar. E uma das pessoas que trabalha na minha equipe diz, esta senhora é importante na minha vida, porque ela traz-me uma perspectiva da vida totalmente diferente. Disse, pronto, é o teu dom, é a maneira de dares aos outros alguma parte de ti. E o serviço no meu trabalho, eu tenho feito bastante trabalho voluntário por todo o mundo, na América Latina, na África, nos Estados Unidos. Eu continuo a fazer trabalho voluntário agora. Eu não sabia o que era ser voluntário, eu nunca tinha ouvido falar essa palavra, nem fazia a pequena ideia o que era ser voluntário, o que é isso, o que é ser voluntário. Mas como eu sou uma pessoa com bastante energia, eu tenho, as pessoas dizem como é que o dia tem mais de 24 horas, eu estico no máximo de cada minuto e consigo fazer, e depois tenho esta atitude de curiosidade e dizer, why not? E por que não? E portanto aparece-me um desafio na frente e eu vou para a frente com ele. Então, no dia dos meus anos passei em Gana, no lar da Mãe Teresa, com 50 crianças e com um bolo de anos que eu fiz para todos, com as duas pessoas que estavam, uma orfenagem que eu fiz lá. Então, tentar fazer experiências, mas nessas experiências dar sempre aos outros, porque eu fiquei a perceber que sendo voluntária e a seguir ao mesmo lado de correr maratonas, que é uma das maneiras de nunca ser um psiquiatra. Nunca se precisa ir ao psiquiatra. E um dos meus mentores, quando eu tinha para aí 27 anos, disse, olha, esquece de ti, não penses em ti, pensa em ajudar os outros, vai ocupar o tempo com os outros. E disse, ok, boa ideia, então o que é que eu vou fazer? Fui fazer trabalho voluntário no hospital para pessoas que estavam a morrer com SIDA. Passava com 3, 4 dias, eu ao funeral, e eu dizia, tu és aquela senhora, toda a gente sabia a minha vida. Através do voluntário que eu fiz. Mas eu não fiz isso por causa disso, eu fiz porque é natural. Então às 3 da manhã, dizia, você hoje não tem marido, não é casada, porque você perdeu os anos todos às 3 da manhã e para os hospitais fazer trabalho voluntário, ao lugar de ir para festas com os maridos. É verdade. Mas eu dava mais gosto de estar no hospital às 3 da manhã e a pessoa morrer e dizer para mim, eu preciso de uma Coca-Cola. E disse, ok, eu digo já. E eu vou à rua, compro a Coca-Cola, dei-lhe a ele, morreu ao fim de 2 dias, tudo bem. E a mesma coisa, eu tive essa experiência na Etiópia, também quando as pessoas morreram na minha frente, durante uma semana, todos os dias eram como moscas a morrer na minha frente. Pronto, eu recebi mais. Portanto, eu tenho boa sorte e eu não sei como é que eu consegui descobrir que dentro de mim eu sou uma pessoa que faço sem pensar 2 vezes, adoro servir os outros e acho que recebo muito em troca. No meu trabalho, o meu trabalho é servir os outros. Sabes, explica um bocadinho como é que é, porque normalmente associamos este mundo financeiro, de gestão de carteiras e de fortunas, portanto, como os meus clientes veem gratuito. Os meus clientes veem para mim uma pessoa, um ponto de referência. Se precisam, qual é a minha escola para o meu filho? Quando é que eu vou me formar? Quando é que eu vou me formar? É só pedir informações e pedir advice da minha parte.
E eu, em contrapartida, estou lá 24/7, estou ali para servir. Eles têm os contactos direto para mim. E eu digo sempre aos meus colaboradores, nós temos o horário das 7 da manhã até às 6 da tarde, mas para mim é 24 horas. E quando, no dia de Natal, um dos meus maiores clientes, o cão morreu, e ela não parava de chorar. E eu pus toda a gente a trabalhar, mas à internet, encontramos onde é que tínhamos que comprar o cão. E eu, no dia da noite de Natal, fui à casa dela e fui dar o cão. E disse, mas você é louca, mas why not? Nós estamos aqui para servir e fazer coisas que eu digo à minha equipe sempre, todos os dias você tem que sair do escritório e dizer o que é que eu fiz hoje que enriqueci a vida de alguém. O que é que eu fiz hoje que a pessoa ficou, uau, você ficou aí até às 8 da noite porque eu estou na Tailândia e o meu cartão de crédito não trabalha e você ajudou-me. Nunca vai ser esquecido. Coisas pequeninas, portanto é o uau e no mundo das finanças, não sei se tiveram a oportunidade de ler, leem o newsletter que o homem da Amazon escreveu, o Jeff Bezos, quando criou a Amazon, e agora escreveu o último newsletter o ano passado, e ele diz que nossa função é o cliente que estava contente hoje não vai estar contente amanhã. Portanto, todos os dias tem que fazer alguma coisa porque as expectativas do cliente vão sempre aumentando todos os dias. Portanto, é nesse aspecto. Muito obrigada. Eu não sei se fazemos um brevíssimo intervalo de 5 minutos, que é preciso fazer, e depois retomamos para a segunda parte, para concluir, porque ao meio-dia e um quarto temos que acabar. Nós todos somos chamados à vida, não é? Nascemos, vivemos. Não será que o serviço faz parte da nossa identidade? É quase como uma inevitabilidade? Isto é perguntar isto ou perguntar o que é que somos. Mas temos que começar no princípio. Bom, nem sei como abordar a questão, mas assim, um primeiro aspecto que me parece relevante é voltar a uma ideia que isto transmitir na primeira parte e que tem a ver com esta ideia de que nós vivemos numa cultura que acentuou tanto a ideia da autonomia e da independência que nós achamos que estamos em falta ou que nos falta alguma coisa quando não conseguimos assegurar tudo aquilo de que precisamos. Portanto, eu via isso, lembro-me de não há muito tempo a falar com um ex-ministro da Educação, perguntei-lhe exatamente isso, porque é que no perfil do aluno à saída do ensino secundário se insiste tanto na ideia da autonomia, se isso é justamente aquilo que... E não se insiste, por exemplo, na da solidariedade, ou na da cooperação, ou na da confiança recíproca, etc., se justamente a autonomia é aquilo que nós já não precisamos de acentuar porque eles têm por eles. Portanto, acho que há uma insistência muito grande nisso. Começa a haver muita gente que reflete sobre o caráter, podíamos dizer assim, abstrato, artificial, utópico, impossível desta ideia de autonomia. Nós somos, desde o nascimento até à morte, seres que dão algo aos outros e recebem algo dos outros. Seres dependentes, no melhor sentido do termo. Portanto, seres que precisamos uns dos outros e ainda bem que precisamos e é bom que seja assim. Um dos autores, não estamos aqui para isto, mas um dos autores que mais tem estudado isto é o norte-americano, que é McIntyre, que justamente escrevia uma obra não há muito tempo que se chamava Animais Racionais Dependentes. E a tese dele era, uma das teses dele era a tese de que, podemos dizer assim, a nossa maturidade humana e a nossa maturidade intelectual passa pelo reconhecimento de que há algo que damos e devemos dar e os outros têm direito a receber, mesmo que não possam retribuir, e o mesmo acontece ao contrário. Podemos dizer, isto é o essencial das relações familiares na infância. E parece-me que, e portanto, isto responde, eu acho, à pergunta da Isabel, é inconcebível a nossa vida e é inexecuível sem esta relação de serviço recíproco. Claro que eu ouvi a outra volta toda à mesa, insistiu-se numa coisa em que eu não quis insistir quase estrategicamente, que é evidente que, podemos dizer, a centralidade da noção de serviço na cultura ocidental está muito fortemente ligada à presença do cristianismo. Podemos dizer, é a marca mais forte em termos culturais do cristianismo na cultura
ocidental. E provavelmente a perda de prestígio da noção de serviço está associada justamente a uma certa descristianização do mundo ocidental. Agora, isto não significa, e isso também gostava de dizer, que uma sociedade que não assuma a sua condição de cristã possa prescindir do serviço. Se calhar não consegue concebê-lo com a grandeza, com a plenitude, com o alcance que o cristianismo pôs na noção de serviço. As universidades foram um serviço, os hospitais foram um serviço, tudo. Mas de facto nós não podemos viver sem esta relação de serviço, mas parece-me que não podemos viver não apenas porque precisamos dos outros, mas porque não somos nós se não pudermos dar alguma coisa a outros. Podemos dizer, a relação de serviço podemos dizer, o nome que tem, ou que pode ser dado à relação ética entre pessoas. E as relações podem ser de muito tipo, podem ser técnicas, podem ser instrumentais, podem ser funcionais, podem ser o que nós quisermos. Se quisermos relações éticas entre pessoas, isto é, relações nas quais a dignidade do outro se afirme e a nossa se manifeste, ela só pode ser uma relação de serviço. Só pode. Podemos explorar isto de muitas maneiras. A ideia fundamental é essa, é que, volto ao que dizia na primeira intervenção, ou servimos ou usamos os outros. E portanto, nesse sentido, podemos dizer, as nossas relações com os outros são relações de serviço. Eu pensava muitas coisas, a propósito do que disse o Francisco, também, que é esta ideia de que lembrava de muitas coisas, mas uma que me veio à cabeça é uma afirmação da Madre Teresa de Calcutá, de Santa Teresa de Calcutá, que, a propósito desta ideia do poder do serviço, e ela acentuava esta ideia de que servir é, muitas vezes, a única maneira que temos de exaltar no outro a dignidade que ele tem. Por exemplo, ela falava desta ideia de que muitas vezes lá em Calcutá, aqueles moribundos que ela se aproximavam perguntavam: porquê é que te interessas por mim? Okay. Eram moribundos. E a perplexidade é: como é que é possível que eu conte para alguém que lhe retire, ou que seja merecedor de tempo, de atenção, de solicitude, etc. Depois, queria acentuar uma outra coisa, desculpem, não sei se vai ainda dentro do sentido da pergunta, mas que era o seguinte, é evidente que o voluntariado é uma forma muito, muito, muito eloquente de servir, mas parece-me também interessante acentuar o seguinte, a ideia de que há pessoas que, se calhar, nunca fizeram voluntariado e passaram a vida inteira a servir. E isso parece muito importante. Por exemplo, os casos da família, etc. E também... No trabalho também. E no trabalho, evidentemente. Mas no trabalho, na família, etc. E muitas vezes podíamos dizer o impacto vital desse serviço é muito maior do que todos os diplomas, todos os prémios, etc., que se tiveram. Provavelmente, muitas vezes, tenho pensado muito isto ultimamente, pensando nisto do serviço, que provavelmente o maior impacto social de muitas vidas é, se calhar, o dos pais nos filhos, não há uma obra, não há um prémio, não há... Isso foi muito mais importante na vida deles do que provavelmente as obras que leram, a universidade onde andaram, etc. E, portanto, queria deixar isto claro, se o serviço é não tanto uma coisa que se faz como uma atitude que se tem em face do que se faz, pode-se viver a vida como um serviço e nunca ter feito voluntariado. Não tira nada que o voluntariado seja absolutamente necessário hoje em dia, justamente porque muitas vezes não se concebe o trabalho como um serviço. A última coisa só, é uma inevitabilidade, eu diria, é uma inevitabilidade pela nossa condição humana
é um sinal da nossa dignidade de servir. Isso é que parece-me também interessante dizer. Servir é uma atitude, é um modo de encarar a nossa relação com os outros e é radicalmente uma forma de dom. E só pode dar quem tem algo que lhe sobra, por dizer de algum modo, ou quem tem mais do que precisa. E, portanto, neste sentido, podemos dizer, a mãe serve o filho, não é o filho que serve a mãe. E neste sentido, podemos dizer, a linguagem contemporânea tem muito disto. Nós desejaríamos que fosse assim, quem manda é ministro. O embaixador serve o seu país no sítio tal. Podemos dizer, as hierarquias são de serviço. Podemos dizer, e por isso podemos dizer, não pode haver nenhuma incompatibilidade entre servir e mandar, porque o mandar que não seja um serviço é um abuso de poder. Não é? Podemos dizer assim, nem sequer é concebível, claro que é concebível na prática, mas não deveria ser teoricamente concebível a disjuntiva. Ou serves ou mandas, não. Ou mandas servindo ou abusas do poder. Portanto, parece-me que isto é... Mas voltando à aquele pergunta... que obedece também deve ver a sua obediência também como um serviço livre, não é? Também que não dizer, se voltamos à linguagem cristã, o Papa é o servo dos servos, porque é o que manda. Portanto, evidentemente o que obedece serve, mas o que obedece serve. Mas se o que manda não serve também, usa o outro. Parece-me. Fica assim. Muito obrigada, Marta. Isabel, pode-nos dar dados concretos sobre o impacto dos serviços do Banco Alimentar na sociedade e também se ela reconhece, de facto, este serviço? Como é que é? Bom, os dados são a coisa mais simples que há, não é? Estatísticas e números é a coisa mais fácil de dar. Os impactos, não sei tão bem, os impactos na vida das pessoas, espero que tenham. Hoje em dia, cá em Portugal, há 21 bancos alimentares que, em conjunto, cobrem praticamente o território todo, só o interior norte é que não, porque nós temos, para nós, que os bancos alimentares têm que ser queridos da comunidade e não podem depender do Estado. E esta é uma regra dificílima de aplicar num mundo em que todos, ou num país onde todos se habituaram a depender do Estado. Toda a gente. Toda a gente está à espera que o Estado pague, desde o rendimento social de inserção até às grandes empresas que se financiam com programas com fundos públicos. Nós no Banco Alimentar temos a ideia de que a pobreza deve ser apanágio de luta contra a forma excessivamente consumista como se vive. Então isto é difícil de conseguir replicar sempre e, sobretudo, nós nunca abrimos um banco alimentar. Apoiámos pessoas que querem abrir um banco alimentar. E, portanto, eu digo que eu tenho imensa sorte, ajudei pessoas a criar bancos alimentares, vindo cá em Portugal, mas eu nunca suscitei a abertura de um banco alimentar. Nunca. Porque não era possível. Depois mantê-lo. Então, hoje temos 21 bancos alimentares que, em conjunto, apoiam 2.600 instituições de solidariedade e, através destas instituições, levamos alimento à mesa de 400 mil pessoas. E quando eu digo levamos alimento, é todos os dias. Por exemplo, eu estou diariamente aqui em Alcântara e todos os dias distribuímos 40 toneladas de produtos. Só do Banco Alimentar de Lisboa. Do conjunto dos bancos, são 105 toneladas de produtos. Mas o mais inacreditável é que destes produtos, 80% teriam como destino provável a destruição apenas por razões comerciais. Porque o ano agrícola foi bom e houve excedentes de fruta, ou porque a marca da empresa mudou, ou porque estamos perto do prazo de validade, ou porque as pessoas agora não gostam tanto de couve-flor e compram mais brócolos.
e, portanto, houve uma encomenda, uma sobre-encomenda. Eu nunca me esqueço que quando foi cá a Expo 98, já foi, havia uma previsão de 2 milhões de pessoas naquele mês e houve uma sobreprodução, portanto, houve um dimensionamento da produção de iogurtes tão grande, e depois não houve nem 400 mil pessoas e nós tínhamos tantos iogurtes, que eu nem sei como é que as pessoas carenciadas conseguiram comer tantos iogurtes. Sei que tomaram o gosto e hoje em dia querem comer esses iogurtes. O que foi uma coisa boa, descobriram um produto que era bom para elas. Bom, então, ali no Banco Alimentar, isto não era possível sem uma base voluntária muito grande e temos só aqui em Lisboa 250 pessoas todos os dias, mas no país inteiro são à volta de 700 pessoas voluntárias e temos uma base assalariada mínima, mas fundamental. E esta comunhão de missão, esta comunhão de olhar que existe entre os voluntários e os assalariados é uma riqueza inexcedível do Banco Alimentar e é difícil muitas vezes de conseguir trabalhar lado a lado voluntários com assalariados, porque os voluntários querem mandar-nos assalariados, os assalariados querem mandar-nos voluntários, porque os voluntários não vão todos os dias, os assalariados, aquilo é o ganha-pão deles, e portanto conseguiu-se aqui uma harmonia que é muito interessante e que gera muito valor social. Bom, a partir do Banco Alimentar criámos, e isso tenho que referir porque é muito interessante, mas com o mesmo modelo e aproveitando uma rede de apoio às instituições, criámos a Entreajuda em 2004, já lá vão 14 anos, e a Entreajuda aquilo que queria era levar gestão e organização às instituições do setor social para que essas distribuíssem melhor o pão do Banco Alimentar. E, portanto, a ideia foi tornar mais eficazes e mais eficientes instituições que muitas vezes são geridas com o coração, mas que não sabem nada de gestão e desperdiçam recursos, que são escassos. Bom, a Entreajuda também nasceu ali em Alcântara. Aliás, depois abrimos também o Banco Não Alimentar e o Banco de Equipamentos e dizem que nós temos o Alcântara Valley, que é uma coisa gira, porque temos uma data de projetos ali muito empreendedores. Agora acabámos de lançar um pós-reformados das empresas, as pessoas estão a ser despedidas das grandes empresas, chamadas de tempo extra, onde propomos às grandes empresas, como a Caixa de Depósitos, ou o PT, ou, sei, o Banco de Portugal, várias que são nossas parceiras, que quando negociam os contratos de saída dos seus colaboradores, seja para pré-reforma, seja para reforma, seja por despedimentos ou por acordos, que não os desperdicem e que os encaminhem, porque eles têm um tempo extra na sua vida em que podem fazer voluntariado de competências e temos muitas instituições que precisam destas competências e, portanto, se calhar aquilo que eu diria é que ali, a partir do Banco Alimentar, que hoje impacta a vida de muita gente, nem que seja pelas toneladas, podemos medir isto em toneladas, tanto toneladas de comida que chega à vida à mesa de pessoas, mas também de pessoas cuja sua percepção da vida mudou, e temos exemplos diários. Já lhe conto uma história que é espetacular, de pessoas que a vida mudou porque tiveram acesso a outra vida através de um alimento que chegou ao seu prato, mas através de uma esperança que vem com esse alimento. Alguém pensou em mim. Mas estava no outro dia, estava a ser júri numa coisa do IAD e de repente estava lá a TV e a jornalista no fim daquilo deu assim uma coisa no ombro e entregou-me um papelinho. E depois disse, doutora Isabel Joné, sempre que precisar de alguma coisa, era uma jornalista da TV que vocês veem todos os dias no nosso pequeno ecrã, quando não estão a ver o futebol, claro. Bom, então, e disse tudo, sempre que precisar de mim, disponha, está aqui o meu telemóvel. É porque se eu hoje sou jornalista, foi porque a minha família tinha alimento no prato no Banco Alimentar. E se eu não tivesse comida no prato, se calhar não podia ter ido à escola, mas sobretudo, se calhar não podia ter dado a volta à vida e a minha mãe tinha perdido a esperança. Então, são casos reais de pessoas, eu acho que os impactos se medem com os casos reais, mas são também casos reais daqueles voluntários que nos chegam e até dos assalariados que temos. Por exemplo, o Banco de Bens Doados recupera milhares, quando quiserem. Eu gosto imenso de os convidar a todos para irem visitar o Banco de Bens Doados.
O Banco Alimentar, claro, aquilo é uma visita conjunta, é diferente um do outro, não é? Bom, então, abrimos uma bancada de recuperação de equipamentos elétricos e eletrónicos. Só com pessoas desempregadas e deficientes. E alunos em abandono escolar. E o que é que pensei? Há aí muitas empresas que têm as caves cheias de equipamentos elétricos e eletrónicos. São milhares de computadores. Mas quando eu digo milhares, é milhares, não é 100. É 34 mil. E têm as caves cheias disso. E temos alunos que estão completamente desenquadrados com o sistema de ensino. O que é este sistema de ensino que não lhes diz nada? Nem os obrigam a decorar nada, já não há esse método, o mundo mudou, a percepção do mundo mudou, está num clique de telemóvel no nosso bolso. Então o que é que pensei? Se calhar, se eu puser estes miúdos a arranjar computadores, abrindo as máquinas, eles podem ganhar rotinas ou ganhar uma apetência diferente, skills diferentes, porque é uma coisa manual, que eles têm que estar concentrados. Bom, abri uma bancada de informática, onde, com lixo informático, acolhemos miúdos da Escola Marquês de Pombal, também da Mosgueira, que se chama agora Alta de Lisboa, também de outras assim, muitos miúdos, e que eu recebo cada grupo, e são, normalmente peço para virem com o professor, as pessoas nem sempre vêm, já temos tido que pagar o passe, porque as escolas cá em Portugal estão na última, mas eu recebo-os todos e combino com eles uma coisa. Primeiro, quando eu chego, tenho que se levantar, olhar para mim e dizer-me olá. E tenho que saber o meu nome, Isabel, como eu tenho que saber o nome deles. Segundo, não podem estar nem de boné dentro na oficina. Terceiro, eu não quero ver cuecas de ninguém à mostra, porque eles não querem ver o meu sutiã. E então, isto gera uma cumplicidade que permite o estabelecimento de regras. Estes alunos, vou-vos dizer que isto é real, estes alunos arranjam computadores, aprendem aqui uma profissão, arranjando um computador, e este computador é entregue a uma instituição de solidariedade social e são estes miúdos que vão lá levar. E, portanto, há um impacto do trabalho que eles tiveram que fazer na vida das irmãzinhas dos pobres, até às vezes aqueles miúdos cheios de piercings e brincos e tudo, ficam amigos das freiras, que é uma coisa mesmo insólita e gira, mas sobretudo abre-nos uma perspectiva de que eles têm valor. Cada um deles tem um banco de cozinha e tem que estar sentado. Então, quando voltam à escola, perceberam a importância de estar sentados. Mas, sobretudo, dizia-me uma professora, estes alunos, quando voltaram à escola, perceberam o que é a palavra obrigado. Ou seja, eles ganham uma gratidão pela vida, que lhes foi oferecida através de um computador que é para o lixo, que faz com que eles tenham acesso no mercado de trabalho. Porque redescobriram alguém que gosta deles e, portanto, há uma autoestima que se enriquece. Então, quando me perguntam impactos, o que é que são os impactos, Isabel? São as toneladas de comida? São os milhares de euros que a gente poupa às empresas que não destroem? São os milhares de euros de IRC ou do que seja, IVA, que se poupa às empresas? São as pessoas que comem? São os impactos ambientais? Para mim é 1000 vezes mais importante que esta jornalista tenha reconhecido que por causa de um pratinho de sopa. E este pratinho de sopa aparece porque o seu filho, onde é que você está? O seu filho, que tinha 3 anos, foi ser voluntário do Banco Alimentar. Então, é esta cadeia que faz com que ricos e pobres, sei lá o quê, em todo lado, comunguem de uma mesma percepção de serviço. E este é um serviço que é despojado e desinteressado. Eu não quero saber quem é que me dá. Gostei imenso de saber que o seu filho é meu voluntário. Mas ele não é meu voluntário, é do Banco Alimentar. Então, este serviço que é despojado é que é o verdadeiro poder. É o poder de mudar vidas, porque não usamos, mas fazemos parte integrante da vida dessas pessoas, porque elas fazem parte integrante da nossa vida. Estes miúdos que passam pela bancada, quando acabam a escola, depois vão todos lá visitar-nos e querem continuar a ser voluntários da bancada. E isso é que é maravilhoso. É que ao fim do ano letivo eles querem continuar a ser nossos voluntários. Porque aprenderam, gostam de sentir-se em casa.
Muito obrigada, Isabel. Sei que vai ter que nos deixar um bocadinho mais cedo. É que tem que servir com amor agora, sopa. Obrigadíssima, muito obrigada. É a mesma hora. Adeus. Obrigada a todos. Francisco e Inês, talvez pondo aí já o microfone. Em família, quais são as virtudes, digamos assim, domésticas que destacariam para o serviço em família e também como é que ensinam os vossos filhos, creio que ensinam os vossos filhos, neste espírito de serviço, nesta atitude? Isabel, obrigado. Se calhar começo com 2 ou 3 notas, depois a Inês é que é mais profissional Não, mas de facto há uma frase que nós nos lembramos com muita frequência, que foi dita pelo Papa Francisco na altura, julgo que numa daquelas crises de refugiados em Lampedusa, em que o Papa Francisco dizia que a cultura do bem-estar ensurdece-nos para o grito do outro. E de facto o que acontece na família é que o outro é a mulher, é o filho, é o pai, é a mãe, muitas vezes é um outro que é bastante aborrecido e que não tem noção nenhuma do momento certo para nos ir pedir isto ou aquilo ou aquilo outro e de facto às vezes esquecemos disso. Portanto, uma das virtudes que nos parece sempre mais importante e temos falado sobre, há uma primeira que é aquela que os pais pensam que aprendem mais rápido, que é a paciência. Quer dizer, há um bebê a chorar em casa, o que é isto, como é que se trata disto e porque é que ele não para de chorar quando nós achamos que ele devia parar de chorar. Portanto, a paciência, penso que qualquer pai e mãe percebe que rapidamente é a virtude que ou já tem ou tem de desenvolver muito rápido. Portanto, essa virtude é uma virtude, quer dizer, que temos falado, é a primeira que nos aparece logo. Depois há outra e o Papa São João Paulo II também falava disso e a Isabel também partilhou connosco os textos em que fala disso, fala sempre da compreensão. Ou seja, a família é um conjunto de pessoas, e penso que a Marta também dizia isso, é um conjunto de pessoas únicas em que cada uma está a fazer o seu caminho. E, logicamente, estão a fazer o seu caminho, o nosso papel como pais é educá-los para fazerem o seu caminho o melhor que puderem. E serem melhores, tão melhor quanto puderem ser, à sua maneira. Que muitas vezes é uma maneira que nada tem a ver com a nossa maneira de ser melhor. E então um dos grandes desafios que temos é esta questão de compreender o outro, ou seja, mais uma vez na ótica de serviço, de perceber que na família temos aquilo que fazemos é em função daquilo que o outro é e não daquilo que eu sou. E se calhar sou pai, gostava de ter um rapaz igual a mim, gostar das mesmas coisas que eu gosto e provavelmente não temos. Ou a rapariga, felizmente, eu acho que se estivermos despertos, encanta-nos tanto perceber que há ali uma personalidade única que se está a criar com a sua autonomia, que está a lutar pelo seu espaço, que incomoda-nos muito menos que eles não sejam iguais a nós do que nos poderia incomodar de outra maneira. Há outra questão que também o Papa Francisco fala muito e também o São João Paulo II falava. Temos falado, e a Marta há pouco disse também, não falou muito deste assunto, mas de facto temos aqui referências de pessoas que nos explicitam muito bem ideias que nós acabamos por ter em nós, mas de forma se calhar muito confusa, não é? Mas esta questão do perdão recíproco, não é? Ou seja, se a família é aquele lugar em que a cada erro há uma crítica lancinante e toda a gente anda com aquele medo que está a pisar ovos porque já vão gozar e já vão criticar e já vão seguir, isso não é um ambiente de família. Isso de facto não é um ambiente de família, isso é um ambiente em que estamos como estamos na escola, em que estamos como estamos no trabalho, a proteger-nos, a criar uma imagem e tudo mais. Portanto, esta demora, ou seja, a família ser lenta na crítica, ser lenta, porque é lógico que há aquele que tem aquela característica que tem piada e que todos querem fazer uma brincadeira com aquilo, mas se de facto a família é aquela família em que as características que são únicas vão sendo amarfanhadas ou vão sendo potenciadas. E isso é, se calhar, aquilo que nos tem preocupado mais, ou seja, é que os nossos filhos, porque é um desafio, primeiro, quer dizer, os filhos educam-se quase sem falar, não é? Eles vão fazer exatamente o que nós fizemos. O que nós falamos, às vezes ajudam um bocadinho, eles vão fazer exatamente o que nós fizemos. Se o pai trata bem a mãe, os filhos vão tratar bem a mãe. Se o pai trata mal a mãe, os filhos vão tratar mal a mãe. É exatamente assim. E se calhar vão perceber que não é assim tão importante tratar bem as mulheres. E a mesma coisa exatamente. Se a mãe respeita o pai, os filhos vão respeitar o pai. Se a mãe não respeita o pai, não há nada que o pai possa fazer para ser respeitado em casa. E portanto, de
facto, educam-se pelo exemplo e educam-se, é uma das questões que nos parece mais desafiante, é educá-los para saírem de si, ou seja, educá-los para a atenção aos outros, é educá-los para, por exemplo, e agora com as meninas, eu vou já passar a Inês, mas com as meninas é mais óbvio para mim, que sou homem, a quem essas coisas não dizem nada, nem sequer percebo o que é que está ali em casa, que tem que se vestir e, de facto, parece que não há roupa nenhuma, apesar de haver um monte infinito de roupa, e há uma camisola que parece que é a única que serve para aquele momento, e há uma das irmãs que diz que a outra que não pode vestir essa camisola. E, de facto, quer dizer, essa atenção aos outros é aquilo que nós gostávamos que acontecesse sempre. Acho que é muito difícil que aconteça, porque nós às vezes também não somos assim tão expeditos quando chegamos a casa cansados, etc. Às vezes levamos-nos demasiado a sério, não levamos demasiado a sério o nosso trabalho. Chegar a casa, nem imaginas o que foi o meu dia. E quem está em casa diz, não imaginas o que foi o meu dia, não é? Já começou, qualquer pai tem aquela noção que vai segunda-feira para o trabalho descansar um bocadinho, ficar sentado na secretária e esperar que ninguém peça nada. Mas, pronto, satisfeitíssimo, mas logicamente o trabalho em casa tem outros desafios. Mas, de facto, muitas vezes também nos levamos demasiado a sério. Eu sou muito importante para isto e então não me respeitam, então eu fiz isto e agora consegui isto lá fora. Chego aqui a casa, aquilo que falávamos, não nos respeitam, não é? Ou não nos respeitam-nos não com aquela deferência que nós às vezes achamos que nos era devida porque estamos cheios de sucessos lá fora. Mas, de facto, esta questão da atenção aos outros, ou seja, estar atento aos outros, estar disponível para os outros, coisas que entristecem, não é? Quando vemos às vezes os filhos podem ter mais atenção com um amigo do que com um irmão. Por vezes acontece. Mas pronto, isto é um bocadinho teoria, se calhar agora passa a Inês, que pode só dar um desses casos mais concretos. Não, só estava a ouvir e estava a pensar, não é? Que realmente é mesmo importante esta questão da... Nós preocupa-nos imenso esta ideia de que os nossos filhos estejam atentos aos outros. E nós notamos imenso que às vezes é mais fácil fora de casa do que dentro de casa, não é? Como o Francisco dizia. E uma das coisas às vezes que fazemos, que é assim muito, muito pequenina, mas é, por exemplo, quando saímos todos juntos, temos meninos todos a rir. Todos quando saem de casa a rir, porque vocês, as pessoas ficam todas a olhar para nós, vocês veem uns meninos todos a discutir uns com os outros e mal dispostos e zangados, que é o que também acontece, não é? Dizem que horror uma família assim. Pronto, ou seja, esta ideia também de ir transmitindo uma preocupação com os outros, com os que estão à nossa volta. Aquela família, não sei se já ouviram falar da Rosa Pique, mãe de 18 filhos, que ela contava também, por exemplo, uma das dicas que ela dava, muito prática, era a mesa. Ela tinha 3 regras à mesa, isto nesta ótica do serviço, não é? Então era, cada pessoa tinha que servir e estar atenta à pessoa que está do seu lado direito e do seu lado esquerdo, e, portanto, servir a pessoa do lado direito e do seu lado esquerdo, tanto ao nível da água como da comida, o que fosse. Perceber o que é que, se cada um fizesse isso à mesa, todos estariam, no fundo, bem, não é? E por outro lado, era escolher o pior do prato. Claro que há pratos às vezes que não há muito para escolher pior, quando é uma lasanha, uma coisa que é igual para todos, mas às vezes há assim um ovo que está menos bem frito, ou um bife que não está tão mais queimado, ou que tem mais um nervo, ou alguma coisa. Portanto, escolher o pior para si. E o terceiro era fazer um sacrifício, que ela é muito engraçada, não é? Acho que no fim das refeições pergunta mesmo a cada um que sacrifício é que a nossa Madalena, a nossa mais velha, quando foi um dia almoçar lá à casa dela, nas férias, contava-nos como ela pergunta mesmo no fim do sacrifício. E ela depois lá em casa, uma das refeições, contou-nos o sacrifício que ela ia fazer e eu achei imensa piada, pensei, pronto, como eu não perguntei, ela achou melhor contar. Mas pronto, isto para contar que acho que com coisinhas pequeninas que nós podemos fazer no dia-a-dia, isto é uma sugestão da Rosa Pique, ou uma prática, não é uma sugestão, uma prática dela mesmo, acho que podemos tentar, não é, aos poucos, mas sem dúvida nenhuma que, independentemente destas sugestões, destas dicas, eu acho que é mesmo pelo nosso exemplo, mas se eu estiver sempre irritada e sempre aos gritos, é inevitável que os meus filhos vão estar sempre todos aos gritos e irritados, não é? Portanto, se nós não temos uma atitude um com o outro e com eles de cuidado e de atenção e de tentar compreendê-los e tentar percebê-los, dificilmente eles terão a mesma atitude, não é? Não lhes podemos pedir aquilo que eles nunca viveram e que eles nunca aprenderam naturalmente, não é? Em casa. Posso dar aqui uma nota que me lembrava há pouco, quando ouvi a Marta, lembramos de uma coisa também que era importante. A Marta e a Isabel também penso que falaram disso. Ou seja, nós damos do que nos sobra, no fundo. Ou seja, nós damos e sentimos impelidos a dar, impelidos a servir porque nos sentimos amados. E os filhos esperamos que se sintam amados pelos pais. Se puderem perceber que esse amor é um reflexo de um amor ainda maior que existe por eles, perfeito. Mas, de facto, isso é que acaba por nos sentir. Ou seja, damos quando sentimos que não vamos perder aquilo que damos. E com os filhos acaba por ser muito isso, não é? Ou seja, quando os filhos se sentem amados, sentem que têm tudo, sentem que têm o seu espaço que é único e não vai ser tomado por nada,
é muito mais fácil que se sintam impelidos a servir. E nós criamos este desafio de, muitas vezes, e ainda para mais um desafio com as famílias maiores, garantir que há aquele momento dos pais com cada um dos filhos em que os filhos sabem que são únicos para aqueles pais e que são amados exatamente pelo que são, independentemente dos seus sucessos e dos seus insucessos. Um bocadinho aquilo que acontece com os pais na profissão acontece com os filhos. Não é porque teve a má nota que os pais gostam um bocadinho menos dele, não é porque teve um conjunto de notas excepcionais. E ainda mais importante quando há alguns filhos que têm desempenhos académicos completamente diferentes, não é? Pode-se correr o risco de não achar que é um patinho feio, não é? E, portanto, esta questão, eu acho que é das questões, se calhar, mais naturais, porque o serviço acaba por ser quase algo que transborda. É lógico que eles têm de aprender, têm de dizer olá, têm de dizer obrigado, têm de dizer bom dia, etc. E às vezes não gostam, etc. E depois há uns feitios que tornam isto mais difícil, outros que tornam isto mais fácil. Mas, de facto, se eles estão seguros, se eles estão contentes, acima de tudo isto, é muito simples, não é? Se eles estão contentes, é muito mais fácil serem simpáticos para os irmãos, serem atenciosos, serem cuidadosos, serem etc. Se estão tristes, não há nada que os consiga fazer, quer dizer, se estiverem depois mais à frente, temos esperança que sim, mas é muito mais difícil darem um sorriso, etc. Desculpa, só um bocadinho. Muito obrigada. Domitília, eu queria que abordasse aqui connosco uma questão um bocadinho mais abrangente. De que forma é que os serviços financeiros, digamos assim, podem ser uma força de serviço para o bem comum? Num mundo em que muitas vezes se critica, e o Papa Francisco tem feito, a excessiva especulação, também que os fluxos de crédito são mais facilitados para aquelas pessoas que já têm muito, que são mais ricas, e mais difíceis para aqueles que precisariam deles para comprar, às vezes, coisas essenciais na casa. De que forma é que poderiam ser uma força para o bem comum? Eu só para dizer aqui para o Francisco, eu estava a falar, estava a lembrar de duas situações de dois clientes que me deram para os filhos, que todas as noites quando jantam, dizem aos filhos para trazer os telemóveis, põem em cima da mesa e a primeira pessoa que levantar o telemóvel tem que lavar a louça. E outro cliente meu também me disse dos filhos que estávamos a falar de filosofia, de ética, não sei, de valores, e ele disse, sabes, uma coisa, todas as noites eu chego a casa e a minha mulher e perguntamos aos nossos filhos, o que é que tu fizeste hoje, não sei dizer em português, random act of kindness. Uma coisa que ninguém esperava. Portanto, um diz, olha, eu hoje ajudei uma senhora velhota com 80 anos, estava a atravessar a rua, não conseguia ver e eu ajudei, veio do braço. Hoje abri a porta, foi uma pessoa que não esperava, fazer coisas. E eu disse, olha, é muito bom não só para as crianças, mas também para nós, todos nós devíamos fazer isso. O que é que eu fiz? Não sei se é dar um copo de café a alguém na rua que não esperava que você desse um copo de café, totalmente inesperado. E meter isso na cabeça das crianças, todos os dias têm que chegar a casa, o que é que fez hoje para alguém que essa pessoa não estava à espera que você fizesse. Assim, lembrei-me disso. Eu tenho muitos dos meus, portanto, trabalho com clientes e tenho esta equipa, mas eu digo sempre, eu nunca quis trabalhar para ninguém, mas é mentira. Eu trabalho para todos os meus clientes. Eles é que são os meus chefes. Eu gosto de dar ordens e não gosto de ser sujeita a dar resposta a alguém. É mentira, porque os meus clientes é que mandam em mim, de certa forma, não é? Porque eles é que vão determinar. Eu tento fazer o meu melhor e eles também nesse aspecto, e eu tento alinhar com pessoas e clientes que alinham com os meus princípios. E tenho posto montes, mas para aí uns 5 ou 6 casos, onde é que eu mandei o cliente para a rua. Um tinha 25 milhões e eu disse, não, você e eu não batemos certos. Acabei de fazer, um deles, estava agora a lembrar precisamente, tinha tido uma filha, a filha tinha sido educada pela mãe, agora a filha ia se casar, e eu perguntei-lhe, mas quando é que essa filha desapareceu? Porque estes anos todos, nunca me contactou, tarará. E se você nunca criou essa filha, nunca deu dinheiro a essa filha? Não. Disse, mas que raio de homem é que você é? Quer dizer, eu fiquei... Eu fim de 6 meses estava na rua. Não adero aos mesmos princípios, nem era a mesma maneira de apreciação. O outro pensava que é uma coisa que eu não acredito na palavra sucesso. Quando as pessoas dizem, você é uma mulher de sucesso. Eu não sou uma mulher de sucesso. O sucesso não existe no meu vocabulário. Eu acho que o objetivo é sempre fazer o melhor todos os dias, dia sim, dia não, ser melhor amanhã do que sou hoje.
Isso é bastante importante. Os clientes então têm que, primeiro, no mercado financeiro, com os regulamentos que existem, condicionam o serviço que eu posso dar ao cliente. Porque cada vez há mais regulamentação nos Estados Unidos e aqui também, portanto, isso condiciona o serviço que eu vou dar ao cliente, se ele tiver 20 milhões ou se ele tiver 10 milhões. E mais importante, o impacto que eu tenho na vida dessa pessoa. Portanto, se eu não tenho um cliente que eu sinto que tem impacto, não é cliente. É uma pessoa transitória que está a passar. E quando eu me sinto usada, eu digo sempre, dinheiro ganha sempre. A reputação e o bem-estar não se ganha. Eu nunca na minha vida tomei um comprimido para dormir. Um comprimido, ponto final. Portanto, e não vou tomar com você. Portanto, é melhor a gente acabar a relação já agora. E isso é muito, muito importante, o tipo de serviço que eu dou à pessoa e que a pessoa sinta que tem valor. Quando eu comecei a trabalhar nesta área, porque eu sou advogada, e eu nunca me esqueço no princípio de dizer, você nunca quer ser domitília. A pessoa que o seu cliente vai a uma festa e tem a criança ao lado dele, o filho, e olha para o filho e diz, esta senhora é a razão que tu não conseguiste ir para a universidade. Quer dizer que eu tinha perdido o dinheiro do pai. E isso para mim ficou marcado. É o contrário. O que é que eu tenho feito durante os anos, desde o princípio? Vou-lhe dar um caso especificamente, que é, eu falei com o pai, e o pai disse, não fales comigo, fala com a minha mulher é que toma conta do meu dinheiro. Eu liguei para a senhora assim, disse, pois é, nós temos um filho adotado, tem 14 anos, e nós estamos preocupados, porque ele tem que ir para a universidade, e eu tinha 3 anos de experiência, peguei no dinheiro, investiu o dinheiro, o rapaz acabou o liceu, acabou a universidade, fez a faculdade de Direito, foi para Oxford, tirou um mestrado em Direito, casou-se e teve o primeiro filho. E eu recebi uma carta dos pais, onde é que o pai dizia, querida Domitília, por favor, tira 50 mil dólares da nossa conta e põe o nome do nosso neto e, por favor, toma tão bem conta da conta do nosso neto como tomaste conta do pai. Que maravilha. Isso para mim é serviço. Eu estou a ter impacto na vida da pessoa, estou a servir alguém, mas eu nunca usei a palavra serviço como rebaixada. Eu acho que serviço somos todos, nós servimos todos. Nós vemos para este mundo nus, a chorar e a bater o pé e a fazer barulho, e morremos nus, para bem dizer. Portanto, durante este tempo da vida, temos que fazer todos os dias alguma coisa que enriqueça a vida dos outros. Não é para nós, é a vida dos outros. Eu acho que sempre a dar aos outros nós recebemos mais. E sem sabermos, ficamos mais ricas, embora não reconhecemos naquele momento. Mas isso é uma coisa que quase que é natural, que a pessoa tem que sentir que está a fazer, e o que está a fazer não é serviço. Portanto, eu, com os meus clientes, não acho que eu estou a ser subjugada por ele, estou mais baixa do que ele. Eu digo que toda a gente que trabalha comigo, eu nunca vou fazer uma coisa que não possa eu fazer. Portanto, eu faço fotocópias, eu pego no lixo, se a caixa do lixo está cheia, deito fora no rio, faço tudo isso. E depois tenho esta dica que é, se alguma coisa pode ser feita, pode ser sempre feita melhor. Portanto, tentar sempre aperfeiçoar. Ninguém é perfeito na vida, e ninguém tem sucesso na vida, e ninguém é sucesso por si própria. E ninguém pode dizer, eu sou uma pessoa self-made. Isso não existe. Se alguém não engraxasse os meus sapatos, se alguém não me lavasse a roupa, se alguém não tivesse uma missa às 6h45, que eu posso ir à missa às 6h45, eu não conseguia fazer. Portanto, nós todos estamos dependentes dos outros. Não é esta palavra independente. Não existe independente. Portanto, é nesse sentido que gratitude é muito importante. É uma coisa que eu revolta-me, é quando as pessoas não sabem agradecer. Não sabem dizer obrigado. É uma coisa... Eu viajo muito para vários países e na América Latina há um país que eu acho que eles são muito sinceros e muito simpáticos. Há outro país que você diz e eles dizem, imagina. Então, a senhora, eu acabei de dar um presente, a senhora pode dizer obrigada. Não diga imagina, obrigada. É que eu trabalho só para dizer se consigo sair desta boca, se consegue sair a palavra obrigada. Não conseguem, é uma coisa assim como que diz. Só está a fazer o seu favor, só está a fazer, não está a fazer nada de especial. Isto irrita-me, que é uma coisa. Eu não quero, eu não faço para receber o obrigado, mas acho que as pessoas deviam ter a obrigação de dizer obrigada. É uma das coisas. Com os meus clientes a mesma coisa. Isto é uma mais agora nos millennials, é um problema que eu tenho com os millennials que trabalham comigo, que acham que
pronto, já fez o que tem que fazer, não tem que fazer mais nada. Eu, por exemplo, no outro dia disse lá na equipa, elas têm 23 e 26 anos, e disse, sabes uma coisa, estes anos todos, as pessoas aqui à minha volta, os clientes mandam-me maçãs, mandam-me peras, mandam-me caixas de chocolates, eu nunca recebi nada de um cliente, mas por que será? Há alguma coisa que eu não estou a fazer. É que eu não estou a dar o serviço suficiente. Resposta do millennial. Não, isto não é um problema teu, é um problema deles. É sempre um problema deles. Quer dizer, o cliente tem que fazer uma transferência. Está aqui o número de telefone, pode ligar. Não, o cliente não pode ligar. Você que tem que pegar no telefone e dizer ao cliente, eu vou ligar para esta instituição, com o seu... Você vai estar ao telefone comigo, vamos fazer a transferência. Não, é aquela coisa, os outros que façam. Então, agora despache, faz favor, despache. Quer dizer, essa atitude não existe. Para mim, para trabalhar comigo bem, não é despachar, é fazer o máximo que puder fazer e que nunca é suficiente. É sempre dar mais do que recebe num processo. E esta geração tem uma grande dificuldade de pensar desta maneira. Mas quem sabe, eu penso assim, quando eu trabalhei nas Nações Unidas, em 79, eu estava a trabalhar, não pagava impostos, recebia $600 por semana e eu dizia, $600, não está nada, eu sou advogada, por amor de Deus. Portanto, tinha a mesma atitude que eles têm agora. É a mesma coisa, isto é de idade, depois com a idade mal sabia eu que o salário foi de $35 mil sem pagar impostos para $15. E isso é outra coisa que eu tento explicar aos filhos dos meus clientes, porque eu educo muito os filhos dos clientes, porque essa geração vai me acompanhar. Vai-me acompanhar, eu insisto em falar com os filhos. Mas o que queres falar com o meu filho? O que queres falar com a minha filha? Porque ela vai ser o meu futuro cliente. Mas o que é que tens de interesse? Os meus outros, as pessoas que trabalham nas bancas não se importam, mas porque eu te importas. Portanto, é uma coisa que essa geração tem que ser avisada ou aprender mais, não sei. Eu tive uma estagiada que trabalhou comigo 2 anos e ela hoje está no Citibank e diz a toda a gente, trabalhar com admitilia é melhor do que um MBA. Isso para mim foi uma coisa de serviço, porque eu ajudei tudo e mostrei a ela como é que se devia fazer coisas, dá-me satisfação nessa área. Muito obrigada, excelente. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo, porque temos um programa muito intenso, mas não sei se algum queria dizer mais alguma coisa, ao rematar. Eu só queria coisa para vocês. Uma coisa que eu esqueci dizer, quando nós temos poder, eu disse, nós não temos poder nenhum. Nós estamos aqui, lá em cima que é o poder. Eu disse sempre, o poder está lá em cima. E o julgamento também, quando começa a julgar pessoas. Eu não julgo ninguém, lá em cima que julga. Isto não é o meu trabalho, eu trabalho lá de cima. E não temos poder, nós. Ainda hoje dizia sou o padre Ismael, disse, sabe uma coisa, nós pensamos que temos poder, mas a natureza tem mais poder do que nós. Eu fiz a maratona de Boston e chovia de baldes de água, neve, vento, tudo. Imagina se eu tivesse preparado para esta maratona com o objetivo de fazer bom tempo. Chegava aqui, esquece. Tudo o que você fez, vai para a rua. Em agosto, uma amiga minha fez 60 anos no Algarve, num restaurante, e disse, olha, vou pôr um painel com um avião a dizer Feliz Aniversário Maria. Paguei pelo avião. O que é que aconteceu? Os fogos de Monchique. Portanto, nós podemos fazer tudo, mas a natureza tem muito mais poder do que nós. Não é? Assim, a palavra poder é muito perigosa. Francisco. Só aproveitando a simpatia da Isabel, só 3 pontos muito rápidos, porque que nos parecem também importantes nesta questão. Muitas vezes hoje em dia temos uma vida profissional muito exigente, que nos ocupa muito, e tendemos a achar que esta questão, e isso é outra conversa, mas conciliação família-trabalho, que é uma questão, é como se estivéssemos a falar de coisas que estão ao mesmo nível. E muitas vezes acontece também que, mesmo do ponto de vista da educação, explica sempre isto melhor normalmente, mas vou tentar. Acabamos sempre por o foco nos sucessos que vão ajudar os nossos filhos a ser melhores profissionais. Teve boas notas, estudou, não estudou, resolveu o problema, não resolveu o problema, e por vezes podemos correr o risco de deixar passar um bocadinho ao lado aquilo que os vai ajudar de facto a serem boas pessoas. É um bocadinho clichê, mas de facto serem pessoas viradas para os outros, que os tornarão um bom marido, uma boa mulher, um bom amigo, um bom profissional, um bom voluntário,
no futuro. Portanto, é importante perceber, muitas vezes acho que hoje em dia se confunde um bocadinho a questão do que é a escolaridade e o que é a educação. Parece que se vamos mais à escola, ficamos mais educados. Mas de facto não é assim. Temos muitos casos de muitas famílias muito pouco escolarizadas, com uma educação excelente, orientadas para os outros, focadas no serviço e tudo mais, e temos outros casos em que infelizmente acontece o contrário. A educação acontece na família e, portanto, a educação de onde vem esta mobilização para o serviço acontece na família. Vou tentar dizer isto de forma muito discreta, mas é difícil. De facto, há um santo, São José Maria Escrivá, quer dizer, nos disse a todos que a questão importante na nossa vida profissional é descobrir, acima de tudo, a novidade que torna tudo, o fator que torna tudo novo, ou seja, porque a rotina vamos ter todos os dias, não vai haver menos fraldas para mudar amanhã do que hoje, pelo menos por enquanto, não vai haver uma tarefa completamente diferente, mas de facto o critério que muda aqui é o amor, é se fazemos as coisas com amor ou sem amor. E a rotina, que não tem nada de mal, ou é uma coisa aborrecida e é uma prisão, ou é algo em que são momentos que nós já sabemos onde vamos ter uma oportunidade para encontrar o outro, para criarmos relação, para estarmos com o outro. Rosa Pinto dizia uma outra coisa muito interessante, que era: nunca faço nada sem um filho. Se tenho de fazer alguma coisa em casa, eu vou fazer, vou agarrar um filho e vou fazer. Portanto, cada momento é a oportunidade para estar. E, finalmente, que de facto o ambiente na família, e focando-nos na família, é também um ambiente que é auto-reforçado. Não sei se em inglês ficaria melhor, mas, ou seja, se temos um ambiente positivo de família, naturalmente esse ambiente vai se tornar cada vez mais positivo, porque todos vão sentir mais impelidos a construir esse ambiente. Se temos um ambiente negativo na família, todos nos vamos sentir impelidos se o outro se está a entrincheirar ali, então é melhor eu entrincheirar-me aqui também, porque senão nunca se sabe onde é que isto vai parar. Portanto, nesta questão, às vezes só precisamos de uma pequena mobilização e depois, naturalmente, os bons ambientes reforçam-se e os maus ambientes, infelizmente, também. A sua última nota. Muito obrigada, Francisco. Então, eu agradeço muito a todos os oradores por terem aceitado este convite. E pronto, e concluo dizendo que temos muito material, muita reflexão que aqui foi feita esta manhã, que nos vai permitir também continuar intensamente com este seminário, nestes 2 dias. E pronto, e agradecer também a vossa presença aqui. Muito obrigada.